Em audiência pública, o grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados ouve o secretário extraordinário da reforma do Ministério da Fazenda, Bernard Api. Eu vou acionar agora a Yasmin Costa, que está acompanhando esse assunto, essas discussões, essa tentativa de se chegar a um consenso em relação a essa proposta tão complexa, né, Yasmin? Boa noite para você. O que você destaca dessa reunião de hoje para a gente? Oi, Lívia, boa noite para você também, para todo mundo que está com a gente. Reunião longa, audiência pública longa hoje do grupo de trabalho que trata da reforma tributária aqui na Câmara dos Deputados. Audiência que durou ali cerca de 4 horas, muitas pessoas falando, trazendo ali opiniões a respeito da possibilidade de uma reforma tributária no sistema tributário brasileiro. E como você bem disse, o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, ele também esteve aqui durante essas horas aí dessa audiência pública de hoje, trouxe uma série de contribuições, fez ali uma apresentação longa falando a respeito das propostas que já tramitam aqui no Congresso Nacional e destaco, inclusive, alguns pontos desse levantamento que ele trouxe aqui. Ele disse o seguinte, que o ideal é que, se houver uma alíquota única de imposto sobre consumo, que incida sobre o consumo, que essa alíquota tenha o mínimo possível de exceções, porque isso pode garantir, inclusive, na avaliação de Bernard Api, uma redução na sonegação de impostos, a avaliação dele. E ele disse que o caminho, nesse momento, é uma construção política, que a ala política vai conseguir construir ali um texto que agrade a todos e esse caminho sai ali, na avaliação de Api, até dos líderes aqui dentro do Congresso Nacional, porque essa é a ideia, trazer a PEC 45 e a PEC 110, que são duas propostas de 2019 e que tratam realmente, justamente, dessa questão envolvendo a reforma tributária. Inclusive, o próprio secretário extraordinário de reforma tributária, Bernard Api, ele falou o seguinte, que essas duas propostas, uma do deputado Baleia Rossi e a outra do senador Davi Alcolumbre, são propostas que têm mais pontos convergentes do que divergentes e, por isso, elas podem contribuir para um texto final aqui dentro do Congresso Nacional. Vamos ouvir o que ele disse sobre essa questão envolvendo as duas propostas. Tem o mesmo objetivo, é substituir 5 tributos atuais, que são PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS estadual, o ISS municipal, por 1 ou 2 impostos sobre valor adicionado e um imposto seletivo. E aqui talvez seja a principal diferença entre a PEC 45 e a PEC 110. A PEC 45 propõe substituir esses 5 tributos por um imposto sobre valor adicionado, que tem o nome de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que seria de competência federal, estadual, municipal. Mais o imposto seletivo é para pegar produtos com efeito negativo sobre saúde e meio ambiente. Na PEC 110 tem um modelo que nós chamamos de IVA dual. Você tem uma contribuição sobre bens e serviços, que é o IVA federal, um imposto sobre bens e serviços, que é um IVA dos estados e municípios, e mais um imposto seletivo. Então, a diferença é essa. É uma diferença muito grande? Não acredito que seja uma diferença muito grande. E olha, Lívia, para a semana que vem eles já acertaram como vai ser a agenda de trabalho desse grupo de trabalho. Para a semana que vem eles vão receber ali especialistas para tratar do sistema tributário brasileiro e também sobre as melhores práticas envolvendo esse assunto em todo o mundo. Na quarta-feira que vem, esse grupo de trabalho vai ter uma reunião também com o vice-presidente da República, melhor dizendo, Geraldo Alckmin, para trazer ali e apresentar informações a ele relacionadas a essa questão envolvendo também a reforma tributária. E hoje, o relator dessa reforma, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, ele também falou que esse é o caminho ali do diálogo, construção, isso porque há muitas especulações, inclusive ele disse sobre isso, sobre a possibilidade de incluir ou não certos pontos ali da reforma tributária, como, por exemplo, a questão da desoneração da folha de pagamentos e o que o deputado Aguinaldo Ribeiro disse. Ele disse o seguinte, que pelo menos a princípio tudo não passa de especulação e que não há nenhuma divergência interna nesse grupo de trabalho que trata da reforma tributária. Vamos ouvir o que disse o relator, Aguinaldo Ribeiro.
Existe discordância porque todos concordam que o sistema tributário deve ser modificado. Então, o que existe é muita especulação acerca do que ainda não existe, que é o texto, né? Esse momento é o de diálogo, de ouvir os setores produtivos, ouvir a sociedade civil, de ouvir os entes federados, para aí, a partir daquilo que já foi discutido aqui na Câmara e no Senado, nós construímos um texto de reforma tributária que representa o que todo brasileiro quer, é ter um sistema simples, efetivo, transparente e justo. Pois é, Lívia, então na semana que vem a gente já tem uma agenda aí extensa desse grupo e vale lembrar, a ideia inicial do grupo era trazer esse texto da reforma tributária aqui para o plenário da Câmara dos Deputados em maio. Ainda não há como confirmar isso, nem o próprio relator desse grupo, desse projeto, está batendo o martelo, isso muito por conta ali de que o governo federal ainda não tem o apoio suficiente aqui dentro do Congresso Nacional para votar medidas e isso inclui também essa reforma tributária. A gente segue acompanhando. Volto com você. Inclusive, essa foi uma afirmação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nesta semana, que gerou muita repercussão, né? Obrigada pelas informações, Yasmin. Até já.